E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui para a gente falar de filosofia, né? Dar continuidade ao que a gente já vem discutindo aí nas aulas anteriores, que são os filósofos iluministas, né? Então a gente já começou a falar sobre o Jean-Jacques Rousseau, né? Então a gente já falou um pouco sobre a biografia do Rousseau, né? Fez essa breve introdução. Hoje a gente vai falar, né, sobre alguns aspectos desse pensamento, né, que o Rousseau desenvolve aí no século XVIII e que se torna, né, um dos grandes marcos do iluminismo, né, influenciou aí diversos movimentos, entre eles a Revolução Francesa, né, principalmente, né, e o Rousseau ele tem um pensamento que até certo ponto destoa um pouco, né, do restante, né, dos iluministas, né. Então o Rousseau tem pensamentos muito convictos aí que não necessariamente estão dentro daquilo que defendiam outros iluministas, tá? Então é muito importante que vocês façam a leitura desse capítulo, é muito importante que façam anotações, né? Algumas informações que eu vou trazendo aqui não estão no livro, então é muito importante que vocês anotem, escrevam e tal. E as dúvidas, claro, não deixar de enviar lá no Google Class para que eu possa respondê-los assim que possível, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula, para a gente poder compreender um pouco do pensamento de Rousseau. Então, pessoal, o Rousseau, então, ele traz, né, vamos dizer assim, né, algumas noções aí que eu falei que destoam um pouco daquilo que defendiam outros iluministas, como é o caso, por exemplo, do Voltaire, né? O Rousseau, lá em 1750, ele escreveu o chamado Discurso sobre as Ciências e a Arte. Na verdade, foi uma espécie de concurso, né, que ele escreveu. Era um concurso desse discurso, e aí ele foi, inclusive, um vencedor, né, com esse discurso chamado de Discurso sobre as Ciências e as Artes. E nesse discurso, o Rousseau trazia posições um tanto quanto distoantes aí em relação ao que se tinha, né, naquele momento do século XVIII. Para o Rousseau, pessoal, diferentemente do que acreditavam a grande maioria dos iluministas, né, que acreditavam na ciência, a razão e o progresso como elementos que engrandeciam o ser humano, o Rousseau ele vai trazer um questionamento fundamental, né? O Rousseau ele coloca justamente um questionamento sobre essa noção, né? Até que ponto o desenvolvimento artístico e científico ele de fato contribuiu para o desenvolvimento humano, né? Para o aperfeiçoamento do ser humano. E aí o Rousseau, lá no discurso, né, sobre as ciências e as artes, ele vai dizer que, na verdade, né, diferentemente daquilo que se acreditava, o progresso científico e artístico, ele, na verdade, não teria contribuído para o aperfeiçoamento humano. Na verdade, né, o que haveria era o contrário, né? Esse progresso, na verdade, havia contribuído para, vamos dizer assim, a corrupção desse ser humano, né? Para corromper um estado, né, primordial que esse ser humano ele estava, um estado natural, né, porque as artes e o progresso científico trariam, né, criavam, né, desejos, né, de luxo, de vaidade, né, conforto que na concepção do Rousseau eram supérfluos. Então é a criação desses vamos dizer assim, dessas características, né? A busca pela vaidade, o desejo de dominação, a necessidade de confortos, né? Que eram, vamos dizer assim, enfim, né? Não tinham a necessidade na perspectiva de Rousseau. Então, na concepção dele, né? Isso representava, na verdade, não o aperfeiçoamento, mas uma corrupção, né? Da própria natureza do ser humano. E aqui a gente começa a entrar num ponto fundamental do pensamento de Rousseau, pessoal, né? Que é essa ideia, né, de que a sociedade, né, a vida em sociedade, ela foi corrompendo a natureza humana, né? Então, assim, quando o homem ele estava lá, né, vamos dizer assim, no seu estado de natureza, a gente vai já comentar mais sobre isso, ele tinha suas necessidades fundamentais, né? E basicamente ele se relacionava com o mundo a partir delas. Com esse desenvolvimento técnico, científico e artístico, isso começa a mudar, né? E aí criam-se desejos, criam-se objetos,
a vaidade, a necessidade do luxo, a necessidade do domínio, e essa perspectiva tornaria, na concepção do Rousseau, o homem escravo, né, desses objetos, porque não conseguiria, né, não consegue mais se desvincular dessas necessidades. Então acabava que se tornando sujeito, né, ali a esses objetos, né, escravizado, né, por essas necessidades. Então o Rousseau, ele já nesse ponto, ele destoa daquilo que a grande parte dos iluministas colocava, né? Então ele até recebe algumas críticas, né, em decorrência desse discurso, mas aqui começa, né, principalmente se delinear o pensamento fundamental do Rousseau, que é o que a gente vai ver, por exemplo, com mais clareza no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Então, na concepção do Rousseau, o que é que a gente tem, o que é que se tira dessa noção de que o progresso científico, artístico, ele corrompia, né, de certa forma, essa natureza humana, né, já que criava uma série de condições, uma série de necessidades que não existiam anteriormente e tornavam o homem escravizado em relação a isso. O que se tira é que Rousseau defendia uma oposição aqui muito clara, né, entre o que ele chamava de estado de natureza e o estado, aí no caso, a sociedade civil, né, na concepção do Rousseau, né, antes desse desenvolvimento tecnológico, social e tal, havia um estado anterior, né, que ele chama de estado de natureza, sendo esse estado de natureza aquele momento ali, assim, primordial, em que o ser humano ele se relaciona, né, com a natureza de uma forma livre, sem, né, perspectivas morais ou de dominação, né, com ausência, né, total da propriedade, a ideia de propriedade. Então, nesse estado de natureza, o ser humano ele seria ali, né, pleno, né, completamente aí livre, enfim, em relação harmônica, vamos dizer assim, com essa natureza. Por isso eles chamam de estado de natureza, né, um estado primordial anterior à sociedade civil. E aí, na concepção de Rousseau, né, nesse estado de natureza, o ser humano ele é bom, vamos dizer assim, né? Ele é solidário, ele está ali, mas ele realiza, né, seus desejos dentro daquilo, suas necessidades, na verdade, dentro daquilo que a natureza e que a sua relação com o mundo permitem, né? E aí ele contrapõe esse estado primordial de natureza, né, esse estado livre, sem os códigos morais, a dominação política e nada disso. Ele contrapõe esse estado de natureza ao que ele chama de sociedade civil. E na perspectiva do Rousseau, foi justamente o surgimento da sociedade civil que corrompeu o ser humano, né? Como diria o Rousseau, ele coloca a ideia de que o homem nasce bom, né? O homem ele nasce bom, mas a sociedade é o que o corrompe, né? E quando ele fala o corrompe, ele está colocando justamente isso, né? A organização em sociedade deu origem a uma série de questões, né, que são próprias do modelo de organização, né, que nós, seres humanos, desenvolvemos. Então, a disputa por poder, o cerceamento da liberdade, né, quer dizer, o controle da liberdade, o luxo, a riqueza, a desigualdade. Então, isso aqui é uma coisa que ele discute principalmente no chamado, né, nesse discurso, né, que é esse discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, né, que é um discurso em que ele vai tentar traçar justamente como, né, como e onde surgiu essa sociedade civil, né, em que momento da história, vamos dizer assim, né, do ser humano, o ser humano teria passado desse estado de natureza para essa organização civil, né? E aí ele faz um contraponto com Thomas Hobbes, né, que é um pensador lá do século XVI, XVII, que já tinha uma outra visão, né, a respeito dessa relação de como surge essa sociedade civil, como surge o Estado, né? Aqui um trecho desse livro, né, da origem da desigualdade entre os homens, que o Rousseau mostra justamente isso, né, como é que ele compreende. Na verdade, essa introdução, né, o começo da segunda parte do livro, em que ele coloca o seguinte, né, ó, ele fala o seguinte: ó, o primeiro que
ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer: isto é meu, e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Então, na perspectiva aqui do Rousseau, a sociedade civil surge no momento também de surgimento da propriedade privada, né? Que também, na concepção do Rousseau, é a origem, né? O que dá a origem à desigualdade entre esses homens. E aí ele coloca: quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo um fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: não escutem a este impostor, estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Então, quer dizer, ele coloca aqui justamente esse momento, né, o que ele considera aí essa transição entre a sociedade, entre o estado de natureza e a chamada sociedade civil. Então, nesse estado de natureza, né, teria ali um momento em que essa ausência da noção da propriedade, né, daquilo que pertence, que tudo é de todos e nada é de ninguém ao mesmo tempo, e que é a criação dessa noção de propriedade, de riqueza, que faz com que vai fazer, né, na concepção de Rousseau, com que essa sociedade ela se corrompa, né, com que esse homem ele passe a se corromper. Então, por isso que ele fala: quantos crimes e guerras, assassinatos, miséria e horrores teria poupado, né, se alguém tivesse impedido alguém de ter feito isso. Porque, na sua concepção, a grande causa dos crimes, das guerras, da fome, da miséria, era essa desigualdade causada por essa noção, né, de propriedade e riqueza, que não existiria lá no estado de natureza. Então, por isso que o Rousseau traz justamente essa noção, né? Então, quer dizer, a gente vai ver mais à frente, vai voltar nessa discussão quando a gente vai falando sobre o contrato social, né? Que é a obra fundamental do Rousseau e é onde ele vai ali fundamentar o seu pensamento em relação ao Estado, nem como a sociedade ela vai lidar com o Estado. Mas aqui a gente já tem uma base, né? Então o Rousseau já questionava essa assim, a contribuição efetiva do progresso científico, do progresso tecnológico, e questionava também, né, essa organização social da forma como ela era colocada. É importante lembrar que Rousseau viveu na França, né, no século XVIII, um momento conturbado político, vivendo sob o absolutismo, né? Então, quer dizer, o Rousseau ele vai pensar essas condições, principalmente a partir daquilo que ele vivia naquele momento, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Uma explanação básica aqui sobre o que é o pensamento do Rousseau, né? A base aqui do pensamento do Rousseau. Mais à frente a gente vai comentar sobre o pensamento do Rousseau na educação, o que é que o Rousseau pensou, né? O que é que o Rousseau entendia enquanto educação. Como eu falei, o Rousseau ele vai centrar sua reflexão em diversas áreas, né? Mas principalmente na questão humana, né? na relação do homem e a sociedade e a natureza. Então ele vai pensar a organização da sociedade, a contribuição da ciência, vai pensar a educação e também vai pensar o Estado, né, que é justamente lá no contrato social que ele vai pensar esse Estado. Então, como introdução aqui a esse pensamento do Rousseau, eu espero que tenha sido claro, tá? Qualquer dúvida que venha a surgir, me envie lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima.